Prezados irmãos, boa noite a todos. Lembrando então, irmãos, que temos livros novos à disposição na casa. Às vezes a pessoa quer dar um presente, não sabe o que dar, né? Nós temos livros de bolso, tem coleções do Chico, do Divaldo, né? Temos o Evangelho ali no formato de letras grandes, então se interessarem, ou às vezes se quiserem algum livro que não está disponível na casa, a gente pode verificar a disponibilidade e encomendar também. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma e, vendo-os, para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não a entregues a mais ninguém. Encha o meu coração com a divina fé para sempre louvar o vosso nome, e arranca de mim o orgulho e presunção. Senhor, fazei-me de mim um ser humano realmente justo. Dá-me a esperança de vencer minhas ilusões todas. Planta em meu coração a sementeira do amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas, para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos, meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, o saber de perdoar e afasta de mim o desejo de vingança, mantendo sempre em meu coração somente o amor. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos aberto os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus abençoe. Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Que nesse frio que está, né, que a gente possa pouco a pouco nos aquecendo com essas palavras que vêm, que a gente vai tentar resumir, obviamente, né, que vem sim do Evangelho, mas que também vem de 3 obras. É como o nosso irmão estava falando dos livros, né, a importância dos livros, né, a gente tem aqui Pais e Filhos, do Alberto Almeida, um grande trabalhador espírita, a família, vida e paz, de vários escritores espíritas e palestrantes, e do nosso, né, Raul Teixeira, né, Raul Teixeira, que é um dos grandes palestrantes também, né, e um dos palestrantes que a gente admira muito, né, pelo seu posicionamento, pelo seu, hoje não está fazendo tantas exposições doutrinárias assim, mas com certeza, junto com Divaldo e com tantos outros nomes, eles conseguiram que o espiritismo, que a doutrina espírita fosse cada vez mais longe, através de um diálogo simples, de palavras simples, através de um acolhimento que é para todos e que principalmente, né, que quando a gente chega em uma casa espírita, que a gente possa ser acolhidos e que aqui seja realmente, de fato, tudo simples. Mas o que significa esse tudo simples? Já a gente, né, fazendo uma pequena introdução, é exatamente isso, é que a pessoa que está sentada e que está chegando pela primeira vez na casa, por exemplo, ela consiga entender de quem está aqui na frente o que a doutrina quer dizer. Porque a doutrina, ela sim é uma das doutrinas, e a gente viu isso muito claro, muito inteligente, sim, porque a gente lê muito. Só que a gente vai ler um livro, por exemplo, e depende, assim, quando fala um livro de espírito, por exemplo. Eu ainda tenho um pouquinho de dificuldade quando eu vou ler certos livros científicos dentro da doutrina. Outras pessoas já não. Então, muitas vezes a gente traz assuntos mais científicos, né? E
de repente não é exatamente aquilo que precisa tocar no coração daquele que está aqui hoje. Por isso que também tem os estudos, né? Para que, além desses sentimentos que o estudo também traz, mas a parte mais científica. E é por isso que sempre a gente está buscando tentar tocar nos corações. E eu já fui desafiada logo que cheguei, né, pela nossa irmã, que era para fazer, ela disse, te concentra aí e faz uma palestra bonita para nós, né? Então a gente já fica um pouquinho nervosa ainda escutando isso, né? Mas a gente vai sim falar com o coração, porque é com o coração que a gente fala, dentro das nossas limitações, dentro das nossas limitações de estudo, dentro das nossas limitações de aprendizado, porque assim, vamos, né, dar um exemplo, né? O nosso irmão, ele estuda 10 anos, eu estudo há 10 anos, não quer dizer que a gente vai saber tudo igual. Porque talvez o meu entendimento seja de um jeito, ou dele seja de outro, talvez eu consiga entender até um certo ponto. E isso também acontece com quem está assistindo, com quem está frequentando. Então, aos irmãos que estão aqui hoje, tanto os encarnados quanto os desencarnados, porque a gente fala para desencarnado, e muitas vezes ainda mais para desencarnado que para encarnado. Então, todos vocês que estão aqui hoje possam se sentir à vontade nessa casa, possam se sentir acolhidos, porque sim, não só essas palavras querem tocar os corações de cada um que está aqui, mas Cristo quer tocar os corações. E nós precisamos falar de Cristo. Nós precisamos falar do amor de Cristo. Então, sim, meus irmãos, a gente faz esse convite para que essa noite gelada vocês possam ser aquecidos pelo abraço do Mestre, que vocês possam ser acolhidos pelo tema da noite de hoje. No sábado, sem ser o que passou, o outro ainda, né, o retrasado, nós tivemos um encontro, que é o encontro da evangelização, encontro de jovens, da infância, de evangelizadores, de pais, e a Fergus, como né, sempre nos traz esses aprendizados, esse ano, então, foi nas UMES, né, a gente não precisou ir para Santa Maria, né, então, cada UME fez o seu encontro. E para os pais e para os evangelizadores que não estavam participando das oficinas, a gente teve um encontro para falar sobre a família. E deu muito a coincidência, né, que eu não acredito nada de coincidência, de que a gente estaria falando, então, sobre a família hoje. E é por isso que eu quero dividir hoje, agora, com vocês, uma música, tá? Essa música, ela fala muito mais. E eu gostaria de pedir que realmente cada um pudesse prestar atenção. Porque isso aqui não é a Daisy que está trazendo. Inclusive, às vezes eu me meto em cada uma, porque eu não sei por que eu vou falar certos temas, que a gente fica assim, mas será que isso eu digo? Será que isso eu não digo? Né? Mas esse vídeo, por exemplo, não é nada de um vídeo nada demais, gente, tá? Mas esse vídeo foi a Federação Espírita que fez. Através de todos esses que a gente já citou. E a Fergus também adotou pela arte espírita da Fergus. Eu vou deixar aos irmãos, né? E depois a gente segue falando. É hora de darmos as mãos, agimos como verdadeiros cristãos. O compromisso de amor com a família é preciso firmar. Não esqueça seu lado, não se entregue a dor, não escute o amor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a viver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. Se escolhe assim, certamente é melhor.
estava em vão cooperar, sem orar e agir. Sorrir, triste, provar o perdão, até os laços pra manter a união. Um compromisso de amor, com a família é preciso firmar. Não esqueça o seu lar, não se pegue à toa, não escute, não. A família é a escola de luz, caminho que abre os pontos, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é a escola de luz, caminho que abre os pontos, se escolhe assim, certamente é melhor. Nesse momento, Esse vídeo, então, ele foi passado para nós, né? A gente anotou algumas palavras e nesse mesmo momento aqui eu anotei em breve algumas palavras. Pode ser que nesse vídeo, para muitos, e se essa casa estivesse mais cheia, talvez algumas cenas poderiam até chocar algumas pessoas ainda, né? E outras não. Mas algumas palavras que seria o ideal para realmente chocar, né? Dar aquela coisa assim, nossa, é essa palavra mesmo que eu tenho que ter na minha família? Por exemplo, né? Se eu escolhi assim, certamente é o melhor para mim. A verdade é que nós espíritas, nós sabemos, e quem está chegando pela primeira vez, né, através dos estudos, a gente entende que o quê? É que nós escolhemos a nossa família, nós escolhemos com quem nós vamos reencarnar. Nós vamos lá, fazemos nosso planejamento, nossos pais dizem sim, né? E a gente também, muitas vezes, escolhe os nossos pais, exceto em reencarnes, assim, que precisa ser uma coisa muito, muito rápida, mas que são exceções, como a gente também sabe, através do estudo. Então, se certamente eu escolhi assim, né? Se eu escolhi assim, certamente é o melhor para mim. Mas e agora eu pergunto, será que no dia a dia nós conseguimos levar essa afirmação a sério? Será que no dia a dia nós conseguimos realmente pensar, na hora dos desafios que a nossa família passa, que se eu escolhi assim, é certamente o melhor para mim? Mas alguém pode pensar assim, mas certamente para mim, passar por essas dificuldades na minha família, filhos que não me compreendem, um relacionamento às vezes complicado, e lembrando sempre, né? Porque a gente tem o compromisso aqui de lembrar, porque eu não sou só espírita, eu também defendo outras coisas. Lembrando sempre o quê? Que, aliás, espírita deveria defender a vida, né? Que nós não estamos falando aqui em relacionamentos tóxicos. Nós não estamos falando aqui em relacionamentos abusivos e que leva muitas vezes até o femicídio, tá? Mas tirando esse lado, muitas vezes chega os desafios da família, os desafios, as brigas, as dificuldades, e o que a gente quer fazer logo de cara? Quer cortar tudo, quer jogar fora, porque é o mais fácil, é o mais fácil. E daí a gente vê que aquela nossa alma gêmea, que a gente pensou que no primeiro momento era, não é mais a nossa alma gêmea. Muitas vezes a gente diz assim, ó, mas aquele relacionamento não deu certo. Deu certo, até um certo ponto. Porque também, por um outro lado, nós não sabemos quanto, e amanhã é o dia dos namorados, né? Nós não sabemos quanto que aquele casal tentou, e lutou. E também, muitas vezes, está destinado para que seja até aquele determinado momento. Mas como que a gente vai saber tudo isso? E o que a doutrina vai nos dizer através disso? Primeiro, família é extremamente importante. Não adianta nós sermos ruins na nossa família, tá? Vamos usar bem essa palavra, e o bam lá fora. Não adianta eu brigar direto com as crianças lá em casa, não adianta eu não atender às necessidades da minha mãe,
E aqui, eu vim aqui falar coisas bonitas, palavras bonitas, falar sobre a família, não adianta nada. Pelo contrário, provavelmente eu vou para o umbral de topogã, mais rápido ainda, porque a coisa assim é muito mais rápida, né? Porque daí a gente já é hipócrita. Porque quem não sabe ainda, não tem o conhecimento, ainda dá para, né? Mas quem tem o conhecimento, a gente é nos exigido mais. Então a família é extremamente importante. Só que agora nós vamos falar desses desafios. Pode ser que aqui nessa casa, ninguém esteja enfrentando nenhum desafio daqueles assim, ó, realmente difíceis. Porque o desafio não precisa ser só aquele que já chega ao ponto alto. O desafio é até, às vezes, tu perceber que a tua relação ela já não está mesmo que antes. Que aquele teu filho já está mais quietinho. Que ele não conversa mais contigo. E por que ele não conversa mais contigo? Ah, mas pode ser por causa da idade. Óbvio. Mas será que a gente viu mesmo que pode ser por causa da idade? É isso mesmo? Mas o meu filho só fica no quarto, só fica nas telas, só fica, né? Não quer estudar mais como estudava antes. Pode ser uma fase? Pode. Mas também tem que ir atrás e tentar ver, acolher. Mas como que a gente faz isso? Como será que nós, pais, os educadores, os evangelizadores, podem chegar numa criança, por exemplo, hoje? Como que eu chego numa criança? De qualquer jeito? É lógico, né, que as crianças elas são extremamente inteligentes, inteligentíssimas. Elas sabem até, né, fazer com, elas pegam o nosso forte, né? A Maria lá em casa, ela faz umas carinhas que, olha, para mim dizer não, eu tenho que ter muito pulso firme quando eu tenho que dizer não. Porque parece que amolece, sabe? Parece que a gente já tá entregando tudo, tá, filha? Leva tudo, até o que eu não tenho. Só pelas carinhas que eles fazem. E acontece. E não é ruim. É o maternar. Ou quando é o pai, é aquela coisa do pai de fazer. Isso é bom, isso é importante. É sinal que a gente tem a sensibilidade. Mas também a gente tem que entender que o não também é amor. Dizer não é amor. E que prova que a gente tem que dizer não é um amor? Quando muitas vezes nós pedimos e pedimos para o nosso pai, né? Quando nós pedimos para Deus as coisas e às vezes não acontece na hora. E por que muitas vezes não acontece na hora? Porque ele sabe que naquele momento nós não conseguiríamos dar conta daquilo mesmo que nós estamos pedindo. Mas e as dores? Como assim? Eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma cura, eu preciso... Sim, meu irmão, mas e o que será que em outra existência? Será que em outra existência nós não pedimos para que a gente pudesse passar por isso? Não sem auxílio, não sem um abraço, mas passar por certas situações. E a gente fala, né, brincando, que amanhã é o dia dos namorados, se eu não estou bem perdida, né? Essa coisa mais romântica que tem hoje em dia, e que deveria ter sempre. Eu não sei, assim, mas eu escutei que alguém tem mais de 70 anos de casado aqui, ou 70 anos. Tem? Olha só, gente. Tem que estudar. Como que acontece isso? Tem. Mas a gente sabe que o quê? Vocês têm filhos? Tiveram filhos? Né? Então, os filhos, né? Que legal ver isso. Só que a gente sabe que não é uma realidade. Porque as famílias, elas também estão modificando, estão se transformando. Mas o que um filho precisa ver em primeiro lugar? Talvez, muitos de nós, se a gente não refletir muito, a gente vai pensar assim, ó, o pai e a mãe junto, né? Ou como mostrou o texto, diferentes famílias, a mãe e a mãe junto, o pai e o pai junto, enfim, ou aquela que só a mãe ali para ele sempre. Não. Não é só isso, apesar disso ser importante. O que mais precisa se ver é o pai respeitando a mãe
respeitando o pai? Porque muitas vezes nós falamos bastante do pai, né? Tudo é o pai. E muitas vezes né? Mas tudo é o pai. Mas a gente também tem que parar para pensar e refletir que tem muitos pais que sim, estão segurando as pontas e não estão fazendo mais do que sua obrigação também. Veja bem, e aqui não é essas coisas de feminismo, porque eu já nem gosto disso, não traria isso na doutrina. A doutrina não tem isso. Mas a gente for perceber, a doutrina fala sobre igualdade, isso sim ela fala. Uma mãe é a guerreira, muitas vezes. Ela sai para trabalhar, ela fica cuidando de 2, 3, ela fica em casa, ela fica cuidando de tudo da casa. Mas aí essa mãe, de repente, ela diz, eu não aguento mais, eu tô cansada. Ai, é sério? Mas se a gente coloca o pai, muitas vezes, esse pai presente, esse pai que faz tudo, ele é o herói. Não, meus irmãos. O pai que faz tudo é o pai. É o pai que Deus confiou a missão para esse espírito que chegou. O pai que hoje é um bom pai, ele é herói para o seu filho que vê todos os dias esse homem fazendo o esforço diário para que essa criança esteja saudável. Sim, ele é esse herói. Mas ele tem as mesmas obrigações que a mãe. Assim como outros casais. Assim como outras situações e outras famílias. A obrigação de ter aquele contato, de ensinar é o mesmo. Quando nós deixamos para receber essas crianças nos nossos braços, na nossa família, nós devemos honrar. Porque um dia será perguntado, um dia Deus perguntará, o que fizestes daqueles que eu te entreguei? O que será que nós fizemos desses que foram entregues a nós? Só que daí tem uma questão, nada de culpa aqui, nada de culpa você que está nos assistindo, nada de culpa, até os nossos irmãos desencarnados que porventura hoje estão escutando essa doutrinária, por questões, por comprometimentos, muitas vezes, justamente nesse âmbito da família. Aquele pai que saiu da existência física, que negligenciou, que simplesmente foi genitor, né? Teve vários filhos, mas que não acolheu nenhum. E que vai precisar reencarnar, sim, para assumir agora verdadeiramente seus compromissos. Mas, de repente, com mais desafio. De repente, aquela criança que vai simplesmente olhar e não vai gostar muito. Ah, mas parece que meu filho tem uma coisa comigo, eu tento me aproximar dele, ele tem uma coisa comigo. Mas e como que será que foi o pai em outras existências? Porque a doutrina espírita é justiça também. Não há nada aqui que não seja, que a gente não tenha algumas respostas. E as que a gente não tem ainda porque a gente não tem como compreender. Não temos como compreender. Ah, mas é aquela mãe que está tentando. Olha, eu estou tentando, meu filho, eu não sei, ele não interage muito comigo, parece que ele não me ama. Ele cumprimenta todo mundo, ele gosta de todo mundo, ele abraça todo mundo, ele não me abraça. Por quê? Só que é claro que aqui nós temos que tomar também muito cuidado, né? Para que a gente não diga que tudo é a mesma situação. Um exemplo, né? Mãezinhas que tentam engravidar. A doutrina vai nos dizer que muitas dessas situações é porque em outras, a maioria já pegou, né? Por questões de aborto. Mas isso quer dizer que é de geral? Não. Só que também não fala isso, por isso que eu disse que às vezes é complicado a gente falar um tema, porque tu tem que falar o que está na doutrina, mas ao mesmo tempo tu tem que cuidar. Não quer dizer que todas as mãezinhas que não conseguem hoje engravidar
foi porque abortou em outras existências. Mas pode ser. Pode ser. Mas então o que fazer agora? Até porque, e a gente vai abrir um parêntese muito importante aqui, muitas vezes a mulher nunca aborta sozinha. Nunca. O homem aborta junto e com certeza um obsessor está junto ali para impedir a vida. A mulher nunca faz sozinha, nada. Nem um ato e nem o outro ato que é destruir, acabar com uma vida. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que esse tema, esse assunto, sim, ele é delicado. Mas a gente precisa falar. A gente precisa refletir. Até para auxiliar alguém, às vezes, que nos chega. Mas diante de tudo isso, para que nós estamos aqui? Por que nós reencarnamos? Eu não consegui nem ler todas as palavras que nós anotamos. Para que nós reencarnamos? E agora sim, vamos tentar, né, dar uma... Por que nós reencarnamos? Só uma palavra, assim. O que vocês acham? Para evoluir? Alguém falou evoluir, né? Para evoluir. Então, se a gente vai evoluir em todos os aspectos da nossa vida. Ou melhor, nós precisamos evoluir em todos os aspectos da nossa vida. E nada melhor do que dentro da nossa família. Nada melhor que dentro daquele pequeno núcleo. E é o mais difícil. É o mais difícil. Talvez para alguns irmãos que estão aqui, não, eu acho que é o mais fácil. Eu acho, na minha opinião, que é o mais difícil. Porque lá a gente não precisa usar máscaras. Aqui, por exemplo, se o irmão me fala uma coisa que eu não gosto, eu fico meio assim. Mas eu não vou dizer, falou assim. Mas em casa, será que o meu irmão lá em casa vai me falar uma coisa e eu vou ficar assim, talvez eu fale alguma coisa. Se nós estamos no trânsito não dá nem para fazer a comparação mais, né? Mas se nós estamos assim na rua e alguém passa por nós e sem querer acaba, né, nos machucando, nos tropeçando ali em nós, a gente, não foi nada. Deixa um familiar tropeçar em nós, e principalmente se esse familiar a gente não tiver tanta empatia assim. Só pode ter feito por gosto. Então, com essas brincadeiras e também falando muito sério, o que a gente quer dizer aqui, nessa noite fria e agora chovendo, é o quê? É que o melhor, como dizia ali, né, a partezinha do vídeo, é viver em família. Ninguém está por engano neste endereço. Ninguém. E sim, às vezes a gente se pergunta, é sério mesmo? Que pena que não tem jovens aqui hoje, sim, tão jovens, né? Compliquei agora, né? O que é isso, né? Mas eu quis dizer assim, ó. Não, eu não vou dizer nada, não tem, né? Mas eu quero dizer, sabe, adolescentes. Né? Dá pra cortar isso? Que pena que não tem, assim, aqueles adolescentes, agora eu vou explicar. Aqueles adolescentes que diziam assim, ó. Eu não pedi para nascer. Muitos dizem isso. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir aqui. Os pais que escutarem isso, vocês pais jovens que escutarem isso, possam dizer assim para os seus filhos, tu não pediu não, tu implorou para nascer, tu implorou para estar aqui nessa família, tu não lembra, mas tu implorou. Então, meus amigos, já chegando a hora, eu ainda acho que tem alguma coisa que vai rápido esse relógio ali, tá? Mas depois dessa a gente melhor dar boa noite, né? Que a paz esteja presente, assim, dentro dos seus lares, dentro dos nossos lares, e que nós possamos viver cada vez mais em família. E agora, né, ainda bem que foi a palestrante, né, que foi convidada, que falou essa coisa. Imagina se a sogra, né? Daí você já imagina, né? Eu ficar mais chateada. Então, né?
possamos realmente viver em família, aprendermos a nos amar cada vez mais e saber que aquele que está no nosso lado não é por acaso, que aquele filho que chegou não é por acaso, que aquela relação que mesmo a gente tendo tentado fazer dar certo, se não deu, é porque era o momento. Mas que acima de tudo, antes do ponto final em qualquer relação, que a gente possa restaurar. Não deu para restaurar, que a gente possa seguir em paz e principalmente pensando nos filhos e nas filhas, porque esses sim são as nossas verdadeiras missões, a verdadeira missão aqui na Terra. Que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise, e possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. No final desse dia, queremos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus e à espiritualidade amiga que nos permitiu estar aqui hoje. Obrigado por nos dar a oportunidade de nos esclarecer cada dia mais sobre a doutrina e também por nos fazer refletir. Que possamos voltar nossos pensamentos para o quão grande o amor de Jesus foi e ainda é. Que aprendamos a pôr em prática, não somente com palavras, tudo o que aprendemos, mas com os nossos atos, até quando ninguém está olhando. Pedimos serenidade para encarar nossos problemas, a bênção da saúde, da lucidez, do discernimento. Pedimos a companhia dos bons espíritos para saber entender as nossas dificuldades e nos melhorar nas nossas fraquezas. Que não nos falte coragem e equilíbrio. Nesse pensamento de melhora íntima, possamos voltar para casa mais tranquilos e esclarecidos. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem prece silenciosa. Que assim seja.